Eu nunca esqueci o dia em que o Rafael me ligou às 11 da noite. A voz diferente, como quem acabou de descobrir algo que mudou tudo. Ele disse assim: "Cara, eu finalmente entendi. A professora de matemática nunca nos ensinou a conta mais importante da vida." Aí eu perguntei: "Que conta é essa, Rafael?" E o que ele me explicou naquela noite mudou a forma como eu enxergo o dinheiro para sempre. O Rafael sempre foi aquele tipo de pessoa que faz tudo certo na vida. Estudioso, trabalhador, nunca faltou ao serviço um dia sequer. Mas durante anos, todo mês era a mesma coisa. O salário entrava, as contas saíam, e no final sobrava zero. Às vezes menos que zero. Ele ganhava em torno de R$ 3.500 por mês. Não era pouco, mas também nunca parecia suficiente. O que eu não sabia, e o Rafael também não sabia até aquela noite, é que o problema nunca foi o salário. O problema era que ninguém nunca havia ensinado para ele, nem para mim, como o dinheiro realmente funciona quando você o coloca para trabalhar. A escola ensinou equação do segundo grau, ensinou seno, cosseno, tangente, mas nunca ensinou o que acontece com R$ 300 investidos todo mês durante 30 anos. R$ 300. É menos do que muita gente gasta num fim de semana, mas a matemática do que acontece com esse valor ao longo do tempo é simplesmente absurda. R$ 300 por mês durante 30 anos, com rendimento de 1% ao mês, viram R$ 1.048.489, mais de R$ 1 milhão a partir de 300 por mês. Isso é a matemática que o professor Ramos nunca colocou no quadro. Mas deixa eu voltar para a história do Rafael, porque o caminho dele até chegar nessa descoberta passou por um erro que muita gente comete sem perceber. Durante anos, o Rafael tentou guardar dinheiro do jeito que todo mundo tenta. Gastava o mês inteiro e tentava guardar o que sobrava. O problema é que, quando você faz assim, quase nunca sobra nada. O mês tem um jeito de preencher qualquer espaço que você deixar vazio. Foram 4 anos tentando guardar o que sobrava. 4 anos sem acumular nada de verdade. Até que um colega de trabalho chamado Henrique comentou uma coisa de passagem, quase sem querer, que mudou tudo. Henrique disse assim: "Rafael, você inverte a ordem. Primeiro você guarda, depois você gasta o que sobrar. Não o contrário." Uma frase. Uma frase simples que nenhum professor tinha dito antes. Renda menos investimento igual a custo de vida. Não o contrário. Naquele mesmo mês, o Rafael separou R$ 300 assim que o salário caiu na conta. Antes de pagar qualquer coisa. Antes de comprar qualquer coisa, ele achou que ia ser difícil, que ia faltar dinheiro, que ia ser impossível fechar o mês. Mas o mês fechou. Com adaptações, com escolhas, mas fechou. E os R$ 300 estavam lá, trabalhando. No segundo mês ficou mais fácil. No terceiro era automático. No sexto, ele nem sentia mais falta daquele valor. E aí, eu preciso te fazer uma pergunta, porque esse é exatamente o ponto onde a maioria das pessoas trava. Você já tentou guardar dinheiro todo mês e desistiu no segundo ou terceiro mês? Me conta nos comentários. Você não está sozinho nisso, e eu adoraria saber o que te fez parar. Voltando ao Rafael. Depois de um ano fazendo isso, ele tinha R$ 3.600 investidos. Parecia pouco, mas algo silencioso havia começado a acontecer. O dinheiro que ele investiu no primeiro mês começou a gerar rendimento. Esse rendimento se somou ao capital, e o mês seguinte rendeu sobre um valor maior. Isso tem um nome. Chama juros compostos. E é a única matemática que, se o professor Ramos tivesse ensinado no colégio, teria mudado a vida de toda aquela turma. No 5º ano, o patrimônio do Rafael havia crescido para R$ 24.500. Os aportes somavam R$ 18.000, mas os juros já tinham adicionado mais R$ 6.500 por conta própria. No 10º ano, ele tinha aportado R$ 36.000 do próprio bolso, mas o saldo total era de R$ 69.000. O dinheiro estava começando a trabalhar mais rápido do que ele. E no 20º ano, algo extraordinário aconteceu. O rendimento mensal dos investimentos do Rafael chegou a R$ 2.967, quase 10 vezes o valor do aporte mensal de R$ 300 que ele fazia todo mês. Pensa comigo, ele colocava R$ 300 por mês.
e o investimento já rendia quase R$ 3.000 por conta própria. O dinheiro havia contratado um assistente. No 30º ano, Rafael tinha R$ 1.048.489, acumulados a partir de R$ 300 por mês. Isso é a matemática real, a que o professor Ramos não ensinou. Mas aqui eu preciso ser honesto com você. Não é mágica, é disciplina repetida ao longo do tempo. E tem alguns erros que podem destruir esse plano antes dele começar a dar fruto. O primeiro erro é resgatar o investimento no meio do caminho. O Rafael quase fez isso no 3º ano, quando surgiu a oportunidade de comprar uma moto no dinheiro. Ele ficou na dúvida por semanas. No fim, não resgatou. Calculou o que aquele dinheiro valeria em 20 anos, e a moto perdeu todo o brilho. A dica que ficou para mim depois dessa história: antes de resgatar qualquer investimento de longo prazo, calcule quanto aquele valor vai virar em 10, 15, 20 anos. Esse cálculo muda tudo. A segunda coisa que o Rafael me ensinou foi sobre a ordem do investimento. Ele automatizou tudo. No mesmo dia do pagamento, os R$ 300 iam direto, sem passar pela conta corrente, sem tentação. Quando o dinheiro não passa pela sua mão, você não sente falta dele. O segredo não é força de vontade, é arquitetura financeira. Você remove a decisão da equação. A terceira coisa, e essa aqui é para quem acha que R$ 300 é muito, é começar com o que der. Rafael começou com R$ 100 no primeiro mês. Depois foi para 150, depois para 300. O ponto de partida não importa tanto quanto a consistência. Uma semente pequena, plantada todo mês, cresce. Uma semente grande, plantada uma vez e esquecida, não vai a lugar nenhum. E agora deixa eu te perguntar uma coisa, porque essa é a pergunta que o Rafael me fez naquela noite e que eu nunca mais saí da cabeça. Se você investisse R$ 300 por mês a partir de hoje, qual seria o seu patrimônio daqui a 30 anos? Você já fez essa conta alguma vez? Comenta aqui embaixo. Eu fico curioso para saber o que você encontrou. Hoje, o Rafael tem 58 anos. E há quase 3 anos ele não precisa mais do salário para pagar as contas do mês. Ele ainda trabalha, mas porque quer, porque gosta, porque escolheu. Não porque precisa. E essa diferença é tudo. Na última vez que a gente se encontrou, ele me disse uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça. O professor Ramos era um bom professor. Ele simplesmente não sabia dessa conta. Ninguém teve culpa. A escola não ensinou, porque provavelmente ninguém havia ensinado ao professor também. Mas agora você sabe, e isso muda tudo. Se a história do Rafael fez sentido para você, imagina o quanto ela pode fazer diferença para aquele seu amigo que jura que não consegue guardar dinheiro porque o salário é pouco. Manda esse vídeo para ele agora. Às vezes, uma história de alguém comum é mais poderosa do que qualquer conselho. Vamos crescer juntos. Um grande abraço. E se você ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal, faz isso agora. É gratuito, não demora nada. E me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo para você. Até o próximo vídeo.